Circuitos sequenciais nunca são demais para nós implementarmos na eletrônica, sempre são úteis como simuladores de presença, controladores de carga, multiplexadores, entre outras aplicações. E na aula de hoje eu vou trazer para você uma sequencial old school, ou então uma sequencial das antigas, se você preferir. É excelente para você montar, praticar eletrônica e pode ser útil em algum projeto seu. Acesse Raiza.com.br, turbine hoje mesmo o seu laboratório de eletrônica. Lá na Raiza tem muitos equipamentos e produtos para você conferir. E nas compras por lá tem o cupom WRKITS Raiza para 7% de desconto em toda a loja. Veja na descrição os detalhes. Eu sou Wagner Rambo, muito bem-vindo ao WRKITS Channel. Vamos para o vídeo de hoje. Utilizando um oscilador de relaxação e mais 4 flip-flops, nós temos o nosso circuito sequencial. E com ele podemos estudar bastante eletrônica analógica, eletrônica digital, também acionamento de cargas, por que não dizer? Porque nós teremos o efeito dos LEDs acendendo em sequência e depois apagando em sequência. Eu conectei LEDs nas saídas aqui dos flip-flops, que vão formar a sequência para nós, mas você sabe que ligando um LED você liga qualquer coisa que depende de um único bit de acionamento. Basta adequar a etapa de potência necessária. Então, se você quer acionar um relé, por exemplo, pode polarizar um transistor como driver e ligar esse relé, que por sua vez vai ligar uma carga maior, um motor, uma lâmpada, alguma coisa que você queira acionar aí na sua casa, na sua residência. E antigamente a automação residencial se resolvia assim com circuitos sequenciais. Esse oscilador nós já apresentamos aqui em outras oportunidades. Ele utiliza essa configuração com os dois transistores bipolares de junção, os nossos BJTs, um PNP e um NPN, que mais ou menos tem uma configuração de unijunção para que consigamos fazer o oscilador funcionar. No emissor de Q2, teremos pulsos sendo gerados com a base de tempo que formamos com R1 e C1. Aqui eu estou utilizando um C1 de 10 microfarad, por isso nós teremos um oscilador lento. Então, a cada tempo aí, que podemos medir no osciloscópio, nós temos um pulso que, como eu conecto aqui em um NPN, o BC547, eu vou inverter. Então aqui nós teremos pulsos positivos, mas aqui eu inverto como pulsos negativos com funcionamento mais retangular. Então, um buffer, basicamente, esse Q3 aqui, porque ele vai ser saturado com estes pulsos gerados no oscilador de relaxação. R3 e R4 polarizam o nosso arranjo aqui, e não importa a largura do pulso, para o flip-flop importa eu ter a borda de subida bem definida para que ele reconheça isso como um clock. Então por isso nós utilizamos esse oscilador. Você pode utilizar outros também, utilizando o 555, sem problema nenhum, entre outras técnicas para osciladores. Os flip-flops virão, não está no esquemático, mas são flip-flops do tipo D, que vem do circuito integrado 74LS74. Então, cada um destes circuitos integrados tem dois flip-flops do tipo D do seu encapsulamento. Por isso, nós vamos ligá-los desta forma, em um arranjo circular, como você pode ver. O clock é interligado em todos eles. Então, eles recebem o sinal do meu oscilador sincronizado. O que acontece aqui é que eu inicializo todas as saídas desligadas, já vamos entender como, mas todas as saídas Q começam com nível lógico baixo, portanto a Q barrado, ou a Q negado, que é aqui embaixo, terá nível lógico alto. Veja que a Q negado do último flip-flop é aplicada na entrada de dados do primeiro flip-flop, e aqui está o segredinho para que tudo funcione. Quando eu ligo o circuito, inicio todos desligados, então a não Q do último flip-flop tem nível lógico alto. É sempre o inverso. Tem um nível lógico alto na entrada de dados do flip-flop. Na primeira borda de subida eu vou transferir o que está nos dados para a sua saída. Por isso a saída aqui vai a nível lógico alto. Na próxima borda de subida, esse nível alto é transferido para o próximo flip-flop.
depois para o próximo, depois para o próximo, depois para o próximo. Chegando aqui eu tenho nível alto em Alt 4 e por consequência nível baixo em não que volta a mudar aqui o dado do primeiro flip-flop. E aí no próximo clock, nível baixo na saída, no próximo nível baixo, nível baixo, nível baixo. Então ele fica nessa sequência. Liga todas as saídas, desliga todas. Então é um efeito bem interessante. É importante que eu inicialize esses flip-flops desligados. Por isso, eu vou utilizar o reset deles, que ativa em nível lógico baixo, porque ele tem essa bolinha aqui no seu pino. Isso indica para nós que eu preciso de um nível low, nível baixo, no reset, para que eu reinicie o flip-flop. O que acontece com o nível baixo? Eu forço sair daqui a 0. É isso. Eu tenho aqui um circuito de reset, então. Quando eu alimento o circuito, C3 está descarregado. Então, nesse nó, alterei low, reconhecido pelos flip-flops, que vão iniciar resetados. O capacitor se carrega com R10, libera os flip-flops, que inicia a nossa sequencial. Desligando a alimentação, o capacitor se descarrega rapidamente por D5. Então, em uma próxima vez que ligarmos o circuito, eu sempre inicio com os flip-flops em low. E essa é a explicação do circuito. Como dito, eu vou utilizar LEDs, mas você pode conectar drivers para acionar relés, pode conectar motores ou outros atuadores que você desejar de 1 bit. Gostou da explicação? Algo ainda mais aprofundado será abordado em nosso curso definitivo de eletrônica digital que vamos lançar esse ano, então fique atento. Também quem gosta de eletrônica digital e processadores, curso de Z80 também muito breve vai ser lançado. Recomendo demais e, é claro, sempre confira os nossos cursos na descrição. Vamos para a bancada agora. Se você gosta das nossas montagens em protoboard, pode dar um print na tela aí e se guiar por ela para fazer aí na prática o circuito. Eu lembro você também de dar um print no esquemático depois. Volte o vídeo e dê um print para ter ele aí no seu banco de circuitos. O oscilador está aqui com os 3 transistores, é um modelo de oscilador bem interessante porque ele gera pulsos infinitesimais, então pode ser útil em vários contextos. Eu estou utilizando um capacitor de tântalo aqui, de 10 microfarad, mas você pode utilizar um eletrolítico comum. Também eu estou utilizando capacitores multicamada para o desacoplamento. Então um para o oscilador e um para cada circuito integrado, que são os 74 LS74, como você vê aí no vídeo. E os demais componentes estão aí no circuito. As nossas 4 saídas em sequência estão aqui, para ficar bem didático de você enxergar. Vamos ligar o circuito. 5 volts é a alimentação. E já iniciou. Então essa é a sequencial. Você pode obter tempos maiores ou tempos menores de acionamento, trocando aqui o capacitor, por exemplo, no oscilador. E é bem legal, ela funciona como um efeito visual também, caso você queira implementar em algum projeto. Você está implementando algum projeto e quer usar a eletrônica old school ou eletrônica das antigas, a eletrônica discreta e para algum efeito também é interessante. E eu lembro você que ligando mais flip-flops no mesmo arranjo, como demonstramos, você tem o efeito de mais bits de saída. Eu utilizei 4 aqui, você pode utilizar N flip-flops, vai ter N saídas na sua sequencial. Isso é muito bacana. Você pode ter aí um conjunto bem grande também de saídas sendo acionadas. Então vamos dar uma olhada em algumas formas de onda aqui do circuito. É um efeito bem legal. Então, aciona todas, depois desliga todas. E fica aí mais um circuito como sugestão para os seus projetos. E também um excelente circuito para a prática de eletrônica analógica e digital. Tudo junto aqui na bancada para você. Vamos examinar o nosso oscilador brevemente aqui. Pegar o canal azul do osciloscópio e conectar na saída, exatamente na base do meu buffer ali com o NPN. E o canal amarelo eu vou conectar no coletor. O canal amarelo é o sinal de clock, aquele sinal que vai para os flip-flops. Esse é o sinal obtido no coletor do transistor, então é um pulso bem bacana. Vou dar um single aqui que fica mais fácil de você enxergar. Um pulso bem bacana para os nossos flip-flops, essa borda de subida que você vê aqui, ó. Então é ela que funciona como o clock
para os flip-flops do tipo D. Já no canal azul você vê um pulso menor. Aqui está, que é gerado no nosso oscilador. Como é um oscilador bem lento, colocando no modo RAW, eu consigo ver os pulsos sendo gerados. Eu posso verificar aqui aproximadamente a distância entre eles, uns 244 milissegundos, 250 milissegundos. Então essa é a duração obtida com o circuito desenvolvido aqui. Vamos ver agora a atuação do circuito de reset. Então eu posso verificar aqui no pino 12. Vou desligar o circuito, deixar aqui em modo RAW. Quando eu ligar novamente o circuito, nós vemos aí a borda de subida do circuito de reset. Eu vou ligar o canal azul na nossa fonte de alimentação. Liguei agora, desligando o circuito de novo. Vamos ligar. E aí perceba que eu tenho um tempo maior na subida do reset, portanto, quando eu ligo o circuito, eu reconheço um nível baixo e mantenho os flip-flops resetados até que tudo se restabeleça. E esse foi o circuito de hoje. Comente aqui, deixe suas dicas para aulas futuras e monte esse circuito também, que é muito interessante para praticar eletrônica, um circuito muito didático e encontra alguma utilidade prática. Isso encerra mais um vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Como sempre, maratone o canal. Tem mais de 4.000 vídeos de conteúdo aqui para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Um abração, bons projetos e até o próximo vídeo.